Tudo bem, pessoal? Eu sou o Matheus Lobo, Vitor Martins, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico. São os animes com ecchi. você já se perguntou se fanservice é realmente necessário? Solta a vinheta aí, Ricardo. Bem, nos últimos dias eu estava conversando com o Vitor e a gente chegou à conclusão de que o fanservice está cada vez mais presente nos animes atuais. Mas a questão é, até onde o fanservice faz parte do anime, ou seja, é algo natural da história, e até onde ele começa a atrapalhar, ele começa a sair do foco que aquele anime estava se propondo. Pensando nisso, a gente resolveu pegar alguns exemplos de animes e esses exemplos foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, ele fala sobre os animes ecchi, ou seja, são animes que o foco está na sensualidade, na falta de roupa nas personagens femininas e na safadeza, vamos dizer assim. Não quer dizer que seja um anime sem história ou sem objetivo. Pelo contrário, ele até pode ter história e objetivo, mas esse não é o foco principal. A história e o objetivo são bem pouco desenvolvidos, certo? A gente vai falar agora sobre o primeiro grupo de animes, que são os animes ecchi, aqueles com foco em safadeza. Dentro ainda desse gênero do ecchi, nós temos um elemento chamado o harem. O que é o harem? Onde nós temos um principal no centro, num ciclo com várias garotas que ou começam já gostando dele, ou vão se apaixonando por ele ao longo da história. Um exemplo disso, que nós temos o primeiro anime da nossa lista, que é o To Love Ru. Ele conta a história de um garoto normal, do colegial, vivendo apenas sua vida pacata, até que um dia, como qualquer outro, aparece uma garota pelada enquanto ele está tomando banho. É um dia normal no Japão, vocês podem achar que isso não é normal, mas sim, é super normal. Porque chove mulheres no Japão, viu, galera? Vamos pro Japão. E para completar essa bizarrice, essa garota veio de outro planeta, fugida de um casamento arranjado. A partir daí, a vida do nosso protagonista ela vira de ponta cabeça. Porque já que ela explora essa temática alienígena, você pode esperar monstros com tentáculos, engenhocas totalmente bizarras. Por sinal, uma das engenhocas que essa menina constrói, porque ela é tipo um cientista, tem o poder de teletransportar as pessoas. Mas as pessoas toda a vida são teletransportadas sem roupas, ou seja, o protagonista ele vai ser teletransportado com outras garotas e eles vão acabar passando por situações um pouco inconvenientes, porque eles são sempre teletransportados para algum lugar aleatório. Aleatório, vírgula, porque sempre é um armário do vestiário feminino ou fora da escola. Ou seja, a pessoa aparece pelada junto com uma menina num armário, então eles estão lá se espremendo pelados, é uma situação completamente constrangedora e que reforça o ecchi no anime todo o tempo. No entanto, To Love Ru, a gente não escolheu por acaso, ele tem uma característica um pouco especial, mas você pode perguntar, Matheus, como assim uma característica especial num anime que praticamente só mostra peitos e não desenvolve nada da história? Bem, o que eu gosto bastante de To Love Ru é que os personagens têm muito carisma. E por que eles têm muito carisma? Com o decorrer dos episódios, mesmo que a gente veja muitos peitos e esse tipo de confusão que a gente já falou, você vai entendendo um pouco melhor a personalidade de cada uma das garotas, você vai sendo apresentado aos motivos que fizeram elas se apaixonarem pelo personagem principal. Às vezes o anime também vai pegar um pouco do background dessas meninas e vai mostrar como era o passado delas, qual era o tipo de relação com a família, então como foi que elas se tornaram as pessoas que elas são hoje, e por conta disso os personagens acabam ganhando mais carisma. Claro, durante a primeira temporada isso não é muito explorado, na segunda isso já se desenvolve de uma forma um pouco melhor. To Love Ru também tem vários ovos, e a terceira temporada já pega isso de uma forma bem mais desenvolvida. E além disso, os peitos estão mais acentuados também na terceira temporada. Claro, esse anime tem uma versão com e uma versão sem censura, então cabe a você decidir qual você vai assistir. O nosso segundo anime da lista é High School DxD, que conta a história de
Ryudo Issei, que é um estudante japonês normal, assim como o outro protagonista de To Love Ru. A diferença é que esse cara é muito safado e, pra sorte dele, no primeiro episódio, ele conhece uma menina que meio que caiu do céu e resolve se confessar pra ele. Então eles vão sair pra ter um encontro, né? Aquela coisa normal, o deito, como os japoneses chamam. Ou seja, o principal conseguiu uma confissão no primeiro episódio, porque merda, isso não vai dar. A questão é que, bem, ele não conseguiu ser sortudo por muito tempo. Acabou que no primeiro episódio ele sofreu um ferimento mortal e, para não morrer, ele foi resgatado por um grupo de demônios. E esse grupo de demônios era nada mais nada menos formado por alguns dos alunos mais famosos, né, mais queridos, assim, mais conhecidos do colégio que o Issei estudava. E ele acaba entrando pro clã dos demônios. Só que isso acabou que afetando um pouco as coisas. Por quê? Como um demônio, ele ganha poderes. E ele até usa esses poderes, né, no caso, para ajudar as pessoas, mas ele também usa esses poderes para alimentar a safadeza dele. Então tem um golpe que ele usa para rasgar o vestido das meninas e poder vê-las nuas, coisas do gênero. Mas qual seria o motivo da nossa escolha de Hatsude XD? Porque esse anime, assim como o To Love Ru, ele também tem um diferencial. O que acontece? O que acontece? Na primeira temporada você realmente não vai encontrar nada de diferente desses típicos animes harem. Porque um episódio 1 ao 12 é apenas de peitos. A não ser que, no final da primeira temporada, que nós temos, não vou dar spoilers, mas nós temos algumas cenas de ação que já desenvolvem um pouco como vão ser os poderes do nosso principal e também desenvolvem um pouco dos relacionamentos entre os personagens. Já com o começo da segunda temporada, ele já pega um pouco do braço da primeira, daquela ação, que ele sai um pouco do eti, e nós temos muito mais, vários outros elementos de ação. Nós temos um aumento na gama de personagens, tanto do lado do principal quanto do lado dos inimigos, assim possibilitando o anime a desenvolver tanto a história desses personagens, continuar desenvolvendo o que ele já vinha, que são os poderes, principalmente do principal, de maneira safada, e às vezes não. E o que eu quero dizer é que é possível a gente notar uma diferença de história, de desenvolvimento de personagens na segunda temporada, mas os peitos continuam lá em cima. Exatamente, mas o bom da segunda temporada é que se você estava acompanhando a primeira, você acaba ficando espantado. Foi algo completamente inesperado, esse avanço que eles colocaram no desenvolvimento do plot, né? Esse upgrade que eles deram no plot. Não só no plot, como no background de alguns personagens. Corta. Pós-estrela que passa dele. Esse é o tipo de coisa que fica mal. Uma coisa que foi muito boa para quem estava assistindo a primeira temporada e que foi algo inesperado foi justamente esse upgrade no plot e também o aprofundamento do background de alguns personagens. Então você começou a ver um pouco mais do passado de personagens importantes para entender por que eles são daquele jeito. Além disso, você também conhece o passado de personagens novos que são introduzidos, ou seja, o personagem, quando ele é introduzido, ele não está tão vazio quanto os personagens da primeira temporada, ele já vem um pouco mais trabalhado, sabe? Então, apesar de o anime ainda ser muito focado em peitos, ele ganhou uma qualidade bem maior na segunda temporada do que ele tinha na primeira, e por isso a gente colocou ele nessa lista. O próximo anime da nossa lista seria o High School of the Dead. High School of the Dead como é que eu falaria um pouco dele? É basicamente um grupo de estudantes que está tendo aula e de repente eles se veem em volta de um apocalipse zumbi em seu colégio. O que resta para eles é apenas sobreviver. Não tem como eu me alongar muito, né, explicando o anime para vocês, porque basicamente é um anime que está explorando a temática zumbi. Que na época, né, Na época a temática zumbi estava muito em alta, foi até mais ou menos o mesmo período de lançamento do seriado The Walking Dead. E, bem, se você é otaku e gosta de zumbi, eu acredito que você vai querer assistir um anime que fala de zumbi e tem muita cena com peito, certo? Calça. Exatamente. Ou seja,
High School of the Dead ele conquistou muitos fãs por conta do traço que era bem bonito e bem detalhado. Ou seja, você está vendo porrada com os zumbis, peito com as meninas e tem aquele mistério de por que esse apocalipse zumbi começou, o que foi que aconteceu, por que o mundo está desse jeito. Então basicamente ele envolve isso daí e foi isso que tornou High School of the Dead um anime especial, assim, relembrado. De fato. Bem, esses são os animes do primeiro grupo, mas para não passar batido, a gente também vai citar alguns animes que, se você gosta desse tema, peitos, eti no caso, e quer assistir um anime com pelo menos uma pitadinha de história, a gente achou que seria válido dar essas indicações para vocês. O primeiro seria Comfort, O Blade, temos logo depois. Seikon no Quasar E o Needless. Exatamente. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha nesses animes, a gente acha que vale a pena. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o segundo grupo de animes, que corresponde aos animes que o foco não é o eti, mas que por algum motivo o fanservice está lá presente quase todo o tempo. Não só todo o tempo, como em alguns casos ele se torna desnecessário para o que está acontecendo lá, para o que está acontecendo no anime. Então, o primeiro exemplo é o anime Strike the Blood, que ele começou no final da temporada de 2013 e ainda está continuando agora na primeira temporada de 2014. O anime agora ele está no episódio 18 e por enquanto ele está acontecendo isso, que é justamente ele deixar o plot, aliás, o eti de lado e desenvolver outras coisas, deixar outra coisa em primeiro plano. O grande problema é o anime está conseguindo sim desenvolver o personagem principal, pelo menos a parte de poderes do personagem principal. Você nota que tem uma progressão, ele está ficando mais forte. Outro ponto que o anime também consegue desenvolver bem são os arcos. Cada arco é bem definido por título. O título do episódio já diz em qual arco o episódio se encontra, em qual parte desse arco o episódio se encontra. Então a gente tem parte 1, parte 2 e parte 3. O único problema é que todo o tempo que poderia ser gasto para aproveitar o desenvolvimento de personagens é gasto com fanservice. E por que isso acontece? Porque nesse anime, que tinha tudo para ser sério, o fanservice é feito como alívio cômico. Ou seja, vai chegar uma situação que, sem querer, o protagonista vai ver uma das garotas no banho, ou trocando de roupa, ou uma garota vai cair em cima dele, e ele vai levar porrada por conta disso. Clássico! Exatamente. Então esse é um exemplo de um anime que o fanservice não precisava estar lá e acaba até atrapalhando porque tira tempo do desenvolvimento. Vai dar aquela cortadinha básica. Eu tenho a impressão que a imagem não saiu assim durante a gravação, não sei. Não saiu não. Que bom. Foi tipo, acho que quando eu falei desenvolvimento eu apertei aqui sem querer. Ah, que bom. O próximo anime da nossa lista é o Mao Mayōyusha. Imagine que você acabou de finalizar um jogo RPG. Você finalizou, mas e agora? O que vem depois? O que está além de você ter enfrentado o Final Boss? E se nesse caso o Final Boss nem quiser enfrentar? Na verdade, ele não for maligno. O anime tem um plot muito interessante. Dois grandes plots, né? Interessantes. Dois grandes plots, como vocês podem ver aqui, né? Um plot. Bem, brincadeiras à parte, no caso, Mayōyusha, ele foi um anime que realmente me surpreendeu. Eu não esperava que tivesse uma profundidade tão grande. Basicamente, o vilão, que a gente acreditava ser vilão, não é um vilão. Na verdade, é uma pessoa que simplesmente quer a paz na Terra. Ela quer a união dos povos. Então, ela vai se juntar, no caso, a Mao vai se juntar com o Yusha, que é o mocinho, e os dois vão tentar, por meios políticos, econômicos, diplomáticos, fazer com que a percepção dos humanos e dos demônios mude e que eles comecem a trabalhar em equipe. Ou seja, o anime dá uma aula de como a política era exercitada na Idade Média. O anime, até a Mao fala, ela deseja ver o que está além da montanha, além do horizonte, o resultado dessa união. Então é um anime que não tinha necessidade nenhuma de ter fanservice como esse daí agora e acabou tendo, talvez por questões de venda, para poder chamar a atenção, até porque o plot
não é tão interessante para quem só gosta de anime de porrada ou anime de comédia. Claro, ele também tem partes de comédia, partes de drama, e é um anime que a gente realmente indica se você está afim de assistir uma coisa diferente. E o anime que a gente vai falar agora é Zero no Tsukaima, que é um anime que eu gosto bastante e que tem uma personagem que muita gente conhece como Tsundere Queen, que se chama Ruizu. Basicamente, diferente de animes como Maioyu e como Strike Blood, o Zero no Tsukaima ele tem motivos para apresentar fanservice. O primeiro ele se trata de um anime de comédia com algumas pitadas de drama e ação. Como é um anime de comédia e como a personalidade do personagem principal é um cara meio safado, tipo o Issei do High School DxD, tem umas pitadas de eti, né, esse fanservice, combinam bastante. E como ele se trata de um anime de comédia, o fanservice cai bem como um alívio cômico, diferente de Strike the Blood. Ele se encaixa na cena, ele faz sentido. Exatamente, tipo essa cena que vocês estão vendo aí atrás, da Luiz batendo no site, porque ele provavelmente deve ter visto ela enquanto ela trocava de roupa. Intencionalmente. Não é como o Strike the Blood que aconteceu e é culpa do cara, foi a intenção do site. No caso do Saito, ele é um personagem bem determinado, ele sabe quais são os verdadeiros interesses dele. Por sinal, o Saito ele foi o primeiro personagem que a gente conheceu, né, Matheus, que a gente realmente taxou de macho. Eu me lembro de ter sido o primeiro personagem que eu cheguei, Vitor, cara, esse personagem aqui é macho de verdade. Porque então, a gente tem uma escala que normalmente a gente compara os personagens. Porque normalmente você está assistindo o anime e os personagens não estão nem aí para as meninas, né? Eles fogem, têm medo, não querem se compensar. São indecisos. Exatamente, são indecisos. No caso do Saito, isso não acontece, o cara não é indeciso. Então a gente normalmente compara os personagens ao Saito ou ao Usui de Kaichou Amei-sama. São dois personagens que realmente sabem o que querem. Vou pegar a menina. Assim como na primeira lista, no primeiro grupo, pessoal, a gente também vai indicar para vocês bem rápido aqui, indicar alguns animes que também são nesse estilo, que o eti está do lado, mas ele faz parte. Que é o Bloodlet, Toaru Maijutsu no Index ou Toaru Kagaku no Ryogan. E um que eu recomendo fortemente, que é o Monogatari Series, que é um anime realmente muito interessante. E pessoal, nossa terceira lista é a lista que estão os animes que o fanservice é apenas ocasional. Ele serve apenas para fins comerciais, que são para vender bonecos, entre outras coisas. O primeiro exemplo disso é Code Geass. Para quem conhece, deve saber já que Code Geass não tem nada a ver com eti e fanservice. Mas a obra apresenta algumas cenas como essa, justamente para depois poder vender alguns bonecos, como o da própria Kari e da C2, só para fim comercial. Um boneco com posição sexy. Outro anime que o fanservice é puramente comercial e para pequenos upgrades de história é o Sword Art Online. As poucas cenas de fanservice que aparecem em Sword Art Online são justamente para mostrar que a relação dos personagens está dando mais um passo à frente, ou seja, o fanservice está aí só para mostrar, só para agregar ao romance, e ele quase não aparece. Por último, a gente queria indicar para vocês uma obra que talvez já seja conhecida para aqueles que gostam de assistir animes eti, que no caso é Rosario to Vampire. Mas a gente quer deixar um aviso, a gente não está indicando o anime. Assim, nada contra um anime. Quando eu assisti eu gostei bastante, eu lembro que eu até assisti junto com o Vitor. Eu assisti até o episódio 6 ou 7 e fiquei, cara, eu tenho que assistir mais, E a gente não tinha como assistir depois do 7 na época, que demorou acho que alguns dias, né, pra gente assistir depois. Mas o Rosario to Vampire é muito melhor no mangá. O mangá é completamente diferente, é outra coisa. Se você acha um anime bom, você vai adorar o mangá. O mangá, ele quase não tem fanservice, né? Não tinha como deixar completamente de lado, mas ele quase não tem fanservice. As cenas de ação são muito mais legais, a história vai bem mais pra frente, faz muito mais sentido. Até porque o próprio anime são só 12 episódios e, sei lá, parece que depois do primeiro volume, né, desanda, né? Exatamente. Totalmente diferente de Fullmetal. Enquanto isso, o mangá de Rosario ele tem umas sagas muito interessantes, assim que você fica muito ansioso para poder ler o resto. O único problema é que no Japão
o mangá saía mensalmente e às vezes demorava até 2, 3, 4 meses para sair uma edição de novo. Mas no geral ele é mensal. A gente queria mostrar aqui para vocês algumas edições do mangá. Ele já saiu no Brasil e ele está muito perto de onde o mangá japonês parou, certo? É publicado pela JBC. E no caso, a gente queria só avisar que a JBC não está pagando nada pra gente, a gente está divulgando. Dizendo que a gente gosta mesmo. A gente realmente gosta. É um mangá, é um dos poucos mangás que eu leio além de Naruto, só pra vocês terem ideia, porque eu sou um cara que gosta mais de assistir anime do que ler mangá. Também. Eu também. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês realmente tenham gostado do programa de hoje. Se vocês realmente gostaram, cliquem no botão de inscrição aqui no YouTube. Ele tá aqui em cima, eu não sei se tá aqui em cima, se tá aqui embaixo. Então fé que a gente vai voltar pro mesmo canto, tá bom? Ok. Se vocês gostaram e querem compartilhar esse conteúdo com alguém, mandem para um amigo seu por inbox, compartilhem no Facebook, no Twitter, cliquem em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei, deixa um comentário, deixa uma sugestão pra gente, porque a gente quer realmente melhorar o conteúdo desse canal, até porque o objetivo, é falar sobre coisas que a gente gosta, né? Animes que a gente gosta e temáticas interessantes. E se você quiser ver nosso vídeo de apresentação, dê uma clicada aqui no escudo do link, que é pra você poder... Link? Não é zero. Dê uma clicada aqui no escudo do link pra você ver o vídeo, nosso vídeo passado, que foi nosso vídeo que a gente apenas se apresentou, um vídeo curtinho, 2 minutos, 2, 3 minutos, só pra você nos conhecer melhor. Pois é, nesse vídeo a gente vai falar um pouco do nosso histórico com anime, mangá e cultura pop japonesa, só para você saber com quem você está conversando, né, aqui no YouTube. Vamos começar essa amizade. Então, muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima. Tchau!